Olá, meus alunos, tudo bem? Nós vamos gravar nesse vídeo a correção da nossa 18ª atividade de matemática do 9º ano. Essa atividade fala sobre equação de segundo grau e fórmula de Bhaskara. Então, você vai resolver, o enunciado diz assim: resolva as equações de segundo grau abaixo utilizando a fórmula de Bhaskara. Para quem viu o vídeo da explicação, nós temos que essa é a nossa fórmula de Bhaskara. Você tem a fórmula desse triângulo que chama delta, que é o discriminante, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, a primeira coisa a gente calcula o delta e depois a gente calcula o x, que é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Quem é o a, quem é o b, quem é o c? Os coeficientes da nossa equação do segundo grau. Então, nós vamos lá. Então, a primeira coisa, você tem que identificar o a, o b e o c. Então, você tem a seguinte equação: x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. O a é o coeficiente do x ao quadrado, ou seja, quantos x ao quadrado você tem aqui no caso? 1. O b é o coeficiente do x. Quantos x você tem? Menos 3. E o c é o coeficiente dependente, o termo independente, que não tem x. Menos 4. Agora, nós vamos calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. b ao quadrado. Quanto que vale o b? Menos 3. Então, vou colocar dentro do parênteses. Menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o a. O a vale quanto? 1. Então, eu vou colocar 1 vezes o c, que vale menos 4, dentro do parêntese. Delta é igual a menos 3 ao quadrado, 9. Aqui eu vou resolver essa multiplicação toda junta. Menos vezes mais, menos vezes menos, mais 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. 9 mais 16, 25. Então, o delta é 25, é um número maior do que zero. Então, o x1 vai ser diferente do x2, duas raízes distintas. Então, agora eu vou para a segunda parte. X menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. X é igual a menos, o b vale quanto? Menos 3. Então, eu tenho que colocar o parênteses e o outro menos, porque esse menos de fora é da fórmula. Esse menos de dentro do parênteses é do valor do b. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que nós já calculamos, deu quanto? 25. Dividido por 2 vezes o a. O a é quanto? 1. Então, vou tirar agora os parênteses e calcular a raiz quadrada. Menos e menos, mais. Então, 3 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de 25. 5. 2 vezes 1, 2. Então, aqui eu vou separar em x1 e x2. Uma eu vou usar o sinal positivo e a outra eu vou usar o sinal negativo. 3 mais 5 sobre 2. Resolva de cima. 3 mais 5, 8. Dividido por 2, 4. Então, x1 é igual a 4. x2, se o de cima eu peguei o positivo, de baixo eu pego o negativo. É obrigatório eu pegar sempre o positivo primeiro? Não. Você pode inverter. Pega de cima o negativo e depois o positivo. Não tem problema. 3 menos 5, menos 2, dividido por 2. Menos dividido por mais, menos. Então, o x2 é menos 1. Solução, menos 1 e 4. Lembra? Ordem crescente na solução. Letra B. 4x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a zero. Primeira coisa, identificar o valor do a, o b e o c. O a é quantos x ao quadrado você tem? 4. O b é o coeficiente do x, menos 4. E o c é o termo independente, coeficiente dependente, 1. Agora vamos calcular o delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem que é o b? Menos 4. Então, eu vou colocar menos 4 ao quadrado. Menos 4, continua na fórmula. O a é quanto? 4. Então, eu vou colocar 4 aqui. E o c é quanto? 1. Então, eu vou colocar 1. Vou resolver essa potência. Menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes menos 4. 16. Agora, eu vou resolver essa multiplicação aqui. Menos vezes mais, menos. Vezes mais, menos. 4 vezes 4, 16 vezes 1, 16. Delta igual a 16 menos 16, 0. O que significa quando delta existe raiz quadrada de zero? Existe, lembra? Lá do vídeo da explicação,
Quando delta é igual a zero, existe duas raízes reais iguais. O x1 vai ser igual ao x2. Então, vamos lá. X é igual a menos, o b vale quanto? Menos 4. Então, menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de zero, dividido por 2, que o a vale 4. Então, 2 vezes 4. X é igual menos e menos, mais ou menos a raiz quadrada de zero, 2 vezes 4, 8. Aqui, se você não quiser colocar, separar em 2, se quiser colocar x igual a x2, calcular só uma vez, pode. Eu vou separar, para quem ainda não entendeu, ver que vai dar a mesma resposta. Uma eu vou pegar 4 mais 0 sobre 8, e a outra eu vou pegar 4 menos 0 sobre 8. 4 mais 0, 4 dividido por 8. 8 dividido por 4 dividido por 8, você pode simplificar. Dividir em cima e embaixo por 4. 1 sobre 2. 4 menos 0, 4 dividido por 8. Simplifica. Dividir em cima e embaixo por 4. 1 sobre 2. Viu? O x1 é igual ao x2. Então, se você quisesse calcular só uma vez aqui, poderia. Solução. Como eles são iguais, então a resposta é meio. Última equação, letra C. 5x ao quadrado mais 3x mais 5 igual a zero. Primeira coisa, identificar o A, o B e o C. O A é quantos x ao quadrado você tem? 5. O B é quantos x você tem aqui? 3 é o número que acompanha o x. E o C é o número sozinho, independente. 5. Agora vamos calcular o delta. Delta é esse triângulo. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual ao b. O b vale quanto? 3. Então, no lugar do b eu vou colocar 3. 4 vezes. O a vale quanto? 5. Então, no lugar do a eu vou colocar 5. Vezes. O c vale quanto? 5. Então, no lugar do c eu vou colocar 5. Delta é igual. Quanto que é essa potência? 3 ao quadrado. 3 vezes 3, que é 9. E quanto que é essa multiplicação aqui? Vou resolver separado. Menos vezes mais, menos vezes mais, menos. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100. Delta é igual a menos 91. Toda vez que o delta der um número negativo, um número menor do que zero, não possui solução. Ou não possui raízes reais. Aí o conjunto de solução, você vai colocar as duas chaves sem nada dentro. Essa é a sua resposta. Você não continua o cálculo toda vez que o delta deu um número negativo. Então, finalizamos aqui a nossa correção. Até mais. Tchau, tchau.